ele: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou? O homem que nasceu cego ou seus pais? Quem pecou? Agora Jesus imediatamente reconhece que a pergunta que é feita a ele comete uma falácia lógica, para a qual nós temos um nome técnico. É chamado da falácia do falso dilema, ou às vezes chamado de ou falácia. Quando a pessoa reduz a possibilidade a duas, e apenas a duas, quando na verdade pode haver mais possibilidades. Agora, existem situações em que as possibilidades podem ser legítimas e racionalmente reduzidas a duas. Ou existe um Deus, ou não existe um Deus. Não há terço quid aí. Não há terceira alternativa. É um ou outro. Você vai morrer ou você não vai morrer. Não pode haver outra alternativa. Mas neste caso, os discípulos correram para julgar e reduziram as opções para duas, quando havia uma terceira opção que eles não haviam considerado. Então Jesus, quando ouve a pergunta dessa maneira: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse o quê? Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E o que se segue é o confronto que Jesus teve com os oficiais que ficaram surpresos com esse milagre específico que Cristo havia realizado. Mas Jesus disse: não foi por causa do pecado da pessoa e não foi por causa do pecado dos pais. Foi para manifestar o reino de Deus. O propósito de Deus aqui era demonstrar quem eu sou através deste milagre. E até hoje, 2000 anos depois, aquele cego que presumivelmente está no céu hoje, a quem seus filhos e netos se juntaram, sentaram-se no céu e falaram sobre como Deus usou a sua cegueira para demonstrar a identidade de Cristo. Ele descobriu que a sua condição trágica não era algo sem sentido. Tinha um propósito divino. Agora, olhamos para isso e nós vemos que os discípulos cometeram um erro. O tipo de erro que Jerry Falwell cometeu. Eles correram para o julgamento e eles presumiram que a única explicação possível para a cegueira de nascença dessa pessoa era o pecado do homem ou o pecado de seus pais. Assim como Falwell presumiu que os trágicos eventos de 11 de setembro foram o julgamento divino para certas coisas neste mundo. Os discípulos estavam errados, mas não vamos rejeitá-los como estúpidos. Algumas pessoas leem este texto e pensam: o que há de errado com esses discípulos? Que eles pensariam que Deus ia permitir que uma criança nascesse cega por causa do pecado dos pais? Ou que o próprio homem foi atingido pela cegueira por causa de algum pecado que ele cometeu? Por que eles fizeram essas suposições? Esses foram os discípulos de Jesus. Eles haviam tido o melhor seminário teológico da história desse mundo. Eles foram treinados pela própria palavra de Deus.
Porque eles cometeriam um erro tão estúpido a ponto de presumir que havia algum tipo de relação entre o pecado e o sofrimento. Porque eles sabiam a verdade de Deus. Que a razão última da tragédia, a razão última do sofrimento neste mundo é o pecado. Se livre do pecado, você vai se livrar do sofrimento. No céu não há pecado. No céu não há tragédias. No céu não há morte. No céu não há sofrimento algum. Então, os discípulos entenderam que existe uma ligação neste mundo entre o pecado e o sofrimento, entre o mal e a tragédia. Mas eles cometeram o erro de presumir que a causa específica para essa tragédia, em particular, foi um pecado específico de alguma pessoa em particular. Se eles tivessem lido o livro de Jó cuidadosamente, eles teriam conhecido melhor. Se lembrem da miséria de Jó. Como isso é apresentado a nós nessa peça extraordinariamente perspicaz de literatura sapiencial, que começa como um drama que se abre com o primeiro ato e a primeira cena, em que Satanás vem diante de Deus depois de ter caminhado para lá e para cá na terra. E ele começa a zombar de Deus. E ele diz: olha para todas essas pessoas aqui na terra, eles estão me servindo, eu sou o príncipe deste mundo, ninguém está prestando atenção para ti. Deus diz: bem, você considerou o meu servo Jó? Satanás zombou de Deus, começou a rir, ele diz: Jó? Com certeza Jó te serve. Por que não? O Senhor colocou uma cerca ao redor dele, o Senhor o tornou o homem mais rico do mundo, tudo o que o Senhor fez foi derramar bênção sobre bênção após bênção sobre ele. Ele sabe onde o seu pão é colocado, com manteiga. Você tira a cerca e me deixa tratar com ele. E você vai ouvir Jó amaldiçoar a Deus. E Deus disse: ok, vai ter com ele. E todo o inferno desaba sobre este homem justo, que perde tudo e é levado à miséria abjeta para se assentar em uma colina cheia de esterco, onde a sua esposa vem até ele e diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra, acabe com isso. E tenazmente Jó diz: embora ele me mate, eu irei confiar nele. Mas Jó não sabe porque está passando por toda essa miséria, essa dor e sofrimento implacáveis. E os seus amigos vêm a ele, armados com o conceito da relação entre pecado e sofrimento. Oh, Jó, coitadinho. Eles vêm e dizem: em que pecado secreto você se envolveu, Jó? Você deve ser o pior pecador de todos os tempos, já que você é o pior sofredor de todos os tempos. Deve haver uma equação entre a sua pecaminosidade e a sua culpa. E todo o livro de Jó foi escrito para refutar essa conclusão e essa suposição. Porque o propósito do sofrimento de Jó não tinha absolutamente nada a ver com a sua culpa pessoal. Mas, de novo, até mesmo seus amigos que fizeram essa suposição fizeram porque entendiam que houve épocas na história em que Deus julgava as pessoas e as afligia com dor e sofrimento como uma execução de justiça. Davi, 7 dias em sua face, pano de saco, cinzas, orando para que Deus poupasse a vida do bebê nascido de Batseba, depois que o profeta Natã informou a Davi que Deus tiraria a vida daquela criança em julgamento. E Davi ainda implorou a Deus por uma semana inteira: poupe o bebê. E Deus tirou aquela criança.
como juízo sobre Davi. Você não pode gastar 10 minutos lendo as escrituras do Antigo Testamento sem ver o Deus de Israel infligindo julgamento sobre as pessoas por causa do pecado. O erro dos discípulos e o erro dos amigos de Jó foi assumir que em todas as situações há uma correlação direta entre o pecado e o juízo. Qual foi o pecado de Paulo que o levou a ter um espinho na carne? Esse espinho foi dado a ele para a sua própria santificação, para manifestar a bondade de Deus, para que Paulo confiasse constantemente na graça divina. A minha graça te basta, Paulo. Existem muitas razões pelas quais Deus visita o seu povo com o que nós chamamos de tragédia, sem ser um juízo direto sobre o pecado, embora às vezes seja. E de novo, o ponto principal deste encontro de Jesus e os seus discípulos não é a pressa para o julgamento, porque este homem nasceu cego, foi porque ele estava sendo julgado por Deus ou porque seus pais estavam sendo julgados por Deus. Nenhum deles era o caso. É por isso que eu digo, se você me perguntar por que isso aconteceu, a única resposta honesta que posso dar é: eu não sei. Mas eu devo acrescentar isso. O pressuposto fundamental de qualquer pessoa que acredita no Deus do cristianismo e no Deus da providência é que, em última análise, não existem tragédias. Nenhuma tragédia para o povo de Deus. Porque Deus prometeu por si mesmo que todas as coisas que acontecem neste mundo, toda dor, todo sofrimento, todas as tragédias, duram apenas por um momento. E que Deus opera nesses eventos e por meio deles, para que tudo coopere para o bem do seu povo. É por isso que o apóstolo disse: a dor, o sofrimento, a aflição que nós carregamos neste mundo não é digna de ser comparada, não é digna de ser mencionada ao mesmo tempo com a glória e a bem-aventurança que Deus guardou, reservou para o seu povo. A tragédia para o cristão é temporária, nunca permanente.